Bom dia, meus amados irmãos, mais um dia, mais uma mensagem. Hoje é 21 do mês 7 de 2023. Bíblia Sagrada na mão. Vamos para a mensagem. Aqui em Mateus, no capítulo 16, versículo 20, eu vou até somente do 27 ao 28, mas você pode ler do 24 até o 28. Diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Meus amados irmãos, Jesus aqui estava prometendo. Isso aí eu li Mateus 16, viu? Mateus 16. Do 27 e 28, mas você lê do versículo 24. Jesus estava prometendo vir sobre as nuvens, irmão. Jesus estava prometendo não vir no seu reino para julgar Israel. E aqui Jesus fala que ele reuniu os seus discípulos e ele estava ali, porque o capítulo 23 e 24 ele está falando sobre a vinda dele, né? E Jesus então vem falando sobre a vinda dele, sobre as coisas que iam acontecer antes da vinda dele. E ele aqui reúne com seus discípulos no capítulo 16 e diz que dos que ele tinha reunido ali, alguns dos que estavam ali não ia provar a morte até que visse ele vindo sobre as nuvens. E vindo, irmão, sobre as nuvens, para os judeus era juízo, certo? Era juízo de Deus, eles sabiam isso, né? Alguns não compreendiam, mas vir nas nuvens significava juízo. O sacerdote sabia disso. Então, no capítulo 23, a partir do versículo 35, ele também faz outra narrativa alertando sobre a vinda dele. Ele começa a contar: ai de vós, hipócrita, fariseu, que mata os profetas e tal, e vem falando tudo aquilo, né? E aqui no Mateus 23, no versículo 35, diz aqui, olha: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraque, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Aí ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que diga: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus estava alertando. Era sobre, irmão, aquela geração. Olha, esta geração. O autor está presente. O autor está falando com os ouvintes e os ouvintes estão presentes. Esta geração não é agora, não. Quem prega esta geração e diz que é para agora ou vai ainda acontecer, simplesmente são futuristas. Fica futurizando uma coisa que nunca vai acontecer, porque já aconteceu na geração de Jesus. Jesus já veio, irmão, ele mora dentro de você. Difícil é você acreditar que na realidade não é nem Jesus que mora dentro de você. Sabe quem é que mora dentro de você? É o próprio Deus. Está lá em Romano, no capítulo 8, do versículo 9 até o 11.
Romanos capítulo 8, versículo 9 até o 11, você vai ver que o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que habita em nós. Por quê, irmão? Porque Jesus entregou o reino ao Pai dele. O reino de Jesus durou da morte dele. Ele estava anunciando do nascimento dele. Ele nasceu, viveu, pregou, e ele começou a pregar dizendo que era chegado o reino. O reino de Jesus durou até o ano 70, irmão. O reino de Jesus. Aí ele entregou o reino ao Pai. Todas as coisas foram consumadas. Espiritualmente, ele fez tudo. Ele consumou tudo lá na cruz do Calvário. Mas ele só entrega o reino quando ele bota os inimigos debaixo de seus pés, quando ele consome tudo, quando o templo é caído, é destituída a lei de Moisés, então se encerra tudo. Isso é o que eu creio que está em linha com a palavra. Que o reino de Cristo, o reino do Filho do Homem, extinguiu no ano 70 na escatologia consumada. É isso que eu acredito, irmão. É isso que está em linha com a palavra. Quem reina agora é Deus em nós. É o próprio Pai que reina em nós. Ele é tudo em todos. Tem um versículo aí na Bíblia que fala isso. Então, irmão, Jesus estava falando que ele vinha sobre aquela geração. Mateus 24 e 28 diz aqui, ó. Mateus, capítulo 24, do 28 ao 34. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aí ele vem falando sobre a figueira e tal, que quando floresce e tal, aí ele vem dizendo que está próximo a sua vinda, está próximo. Irmão, uma coisa que está próximo foi da morte de Jesus ao ano 70. Não ia demorar muito. Agora, se fosse para Jesus vir ainda num tempo incerto, irmão, nós já passamos 20 séculos. Demorou demais. E nunca vai vir, porque ele já veio, ele não vai vir, ele mora dentro de você. Quem ia vir morar dentro de você, irmão, é o Espírito Santo Consolador. Quando ele ressuscita, já é a segunda vinda dele, irmão. Ele veio a primeira, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. É a segunda vinda de Cristo. Não tem uma terceira vinda. Se ele vier de novo, é 3 vindas. Não existe na Bíblia. Então, em Mateus 24, aí quando chega no versículo 34, ele diz aqui, olha. No 33, ele diz, olha. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ó, irmão, era naquela geração. Tudo, se você pegar Mateus do 24, o capítulo, o versículo 28 ao 34, você vai ler e você vai entender que ele estava falando que vinha naquela geração. Mateus 26, vamos aqui para o 26 também. 26, do 59 ao 64, ao 68. Também está narrando, mas ele vai falar aqui no 64, olha. O sacerdote está interrogando Jesus, e ali ele rasga as vestes dele e pergunta a Jesus se ele era o filho do homem. Jesus disse, tu disseste. Vos digo, porém, que verei em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Aí o sacerdote rasga as roupas, irmão, porque ele sabia que vindo sobre as nuvens era juízo. Irmão, acredite. Acredite nisso aqui. Ó, irmão, Apocalipse. Apocalipse também confirma isso aqui, que Jesus revela lá a João, e ele escreve as cartas à igreja, as 7 igrejas da Ásia, e lá no versículo 11 ele está dizendo, ele vai dizer
que os sacerdotes, né, Apocalipse, ele vai, não tem tempo de eu ver aqui, porque é muito pequeno, né, não dá tempo de ver aqui, porque o vídeo fica grande, mas Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 7 ao 11, vai dizer que aqueles que o transpassaram ele, iriam ver, os olhos dele iriam ver ele vindo sobre as nuvens, irmão. E esses homens estão vivos, se eles não viram Jesus vir. Se não viu, Jesus é um mentiroso, então. Eu vou deixar a graça e a paz, em nome de Jesus. Não tem tempo de coisar, irmão. É pequeno, o vídeo fica pequeno, é no zap. Graça e paz, Deus continue te abençoando, amém.